Agora nesse vídeo, aperta no like aí, deixa o gostei, comente o que é que você achou desse empate entre Vitória e Botafogo por 0x0. Empate por 0x0 entre Vitória e Botafogo. Vitória vem de uma vitória e agora empata e vai sair para pegar o Palmeiras. Nós vamos falar sobre esse jogo agora aqui. Milhares de desfalques, centenas de milhares de desfalques no time do Vitória e o rubro-negro conseguiu aí segurar. Soube sofrer, viu? Botafogo teve algumas oportunidades claras, nós tivemos, diria que claríssima uma com o Renzo Lopes e outras que foram criadas não conseguimos converter em gols. O jogo termina 0x0 e pra mim, com toda a sinceridade, preciso dizer, no lucro. Empate, empatou e saímos no lucro, viu, gente? Diante dos desfalques e diante também de todas as circunstâncias que foram aí durante a partida. Ao nosso lado nós temos Adson Piedade, Gabriel Galindo também, que vão comentar sobre esse jogo e, claro, do outro lado você. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal para a gente chegar aqui a 185 e 200, beleza? Aperte em inscrever-se aí e também, rapaziada, de comentar o que você achou do jogo. Meu amigo Adson Piedade está aqui ao meu lado, vai falar sobre o que foi essa partida, esse empate sem gol entre Vitória e Botafogo. Adson Piedade. Meus queridos rubro-negros, eu esteve na conta de todo torcedor rubro-negro, 6 pontos nos 2 jogos seguidos em casa. Mas assim é o futebol, a gente não esperava uma vitória tão desfalcada em termos de elenco, porque em termos de time titular, a Vitória teve 3 desfalques, né? Mas em termos de elenco, a Vitória tinha 12 a 15 desfalques. É muita coisa para um time um elenco já combalido, como é o do Vitória. Então você recebe como visitante um Botafogo que vem em ascensão na competição, 4 jogos sem perder, com o elenco com esse quilate. 0x0 não é nada de anormal. Eu acho que conseguimos igualar o jogo por muitos minutos, principalmente após aquele jogo frio do Vitória no segundo tempo, até 10 minutos. Vitória vem para a partida, iguala. Para mim um pênalti claro aqui não dado e uma bola de Renzo. O Vitória teve 2 chances claríssimas para poder sair daqui vencedor. O Botafogo teve uma. Ambos desperdiçaram suas chances. E um placar que é incomum nesse Campeonato Brasileiro da Série A, que é o 0x0. Acontece aqui no Barradão. Agora a Vitória vai ter que torcer contra o Santos. E pelo menos para São Paulo, para truncar o jogo lá, fazer alguma coisa de alguma forma para buscar um ponto aí contra a equipe do Palmeiras, né? Para amenizar esse empate aqui no Barradão. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível, é futebol, né? Não é basquete. E o Vitória pode sim, talvez surpreender o Palmeiras e trazer um ponto pelo menos lá do Allianz. Sobre a partida, 2 tempos em que o Botafogo veio para propor o jogo e conseguiu em muitos momentos dele, mas o Vitória igualou esse jogo na base da superação, na base de alguns jogadores que vivem um grande momento, como o Eric, por exemplo. Eu acho que Eric, de tanto que eu critiquei, eu sei que ele não vê o canal do Dinâmico, ou não. Eu digo que não é para estar em redes sociais e olhando nada, porque isso impacta muito no cérebro do atleta, né, no emocional. Mas eu criticava muito o Eric, dizia que aqui no Vitória ele tinha que ser mais do que foi em todos os outros lugares. Não bastava só aquele Eric que abre para jogar na área, né? Então o Eric melhorou muito nos últimos 10 jogos aí, no último recorte. O Eric tem ajudado o Vitória. O Ceará aqui comemorando nesse momento que se salva, né? Praticamente se salvou. O Ceará saiu da briga também. E deixou Inter, Vitória e Santos. Não tem outro. Não tem mais ninguém que o Vitória possa estar puxando aí nessa briga com ele. E tem agora o Juventude no seu retrovisor, ainda tem isso, né? O Juventude no retrovisor do Vitória. Se o Vitória não pontuar e o Juventude pontuar, eu não sei como é que tá a tabela, não gosto nem de olhar essas coisas. O Vitória também tem o Juventude ali no seu retrovisor, infelizmente. Complicou um pouco ali. Mas ainda temos 2 jogos acessíveis em casa e 2 jogos acessíveis fora de casa. Ao meu ver, Bragantino e Sport fora de casa são 2 jogos acessíveis. O Juventude teve o dele, que foi o Sport, ganhou, tá? E aí surpreendeu o Vasco. Podemos surpreender alguém fora, que é o Bragantino, e ganhar o Sport, tá? Então, o torcedor, acredite que eu acho que ainda dá pro Vitória ficar na Série A. Vai ser difícil, muito difícil, mas eu acho que ainda dá pro Vitória ficar na Série A. Em termos de observação, o Vitória entrou numa postura equilibrada, não dá para ser agressivo hoje.
marcar muito alto, tal, porque o Botafogo sai fácil da pressão. O Botafogo numa postura propositiva, o Vitória dentro de um 5-4-1 e continua assim até o final. O Botafogo num 4-2-3-1, depois passou um 4-3-3 e depois encerrou com um 4-2-4. Vitória com uma única jogada, é quando o Eric pega e coloca no facão para o Renzo ou o Kaiser, ou o Mateuzinho, foi assim no primeiro tempo, que a gente teve a grande chance. O Botafogo com muita tabela, muita circulação de bola, muita qualidade, a equipe do Botafogo. Do Vitória eu vou destacar o Thiago Couto, vou continuar com o Thiago Couto e vou continuar com o William Oliveira. Eu acho que fez um bom jogo aqui os dois. Missão honrosa ali pro Neres, eu acho que o Neres fez um jogo bem aceitável para quem vinha tão mal. Fez um bom jogo ali o Neres, junto com o Alta, que está sendo regular na equipe do Vitória. Primeiro tempo, como eu disse, equilibrado, sendo que o Botafogo tá com mais posse, né, com uma maior qualidade de jogo. O segundo tempo, Vitória ligeiramente melhor ali depois dos 30, principalmente depois que o Jair tira o cansado Aiton e o cansado Renzo e coloca o Lucas Braga e o Kaiser. Acho que o Vitória tem um crescimento naquelas substituições, tem volume, tem um pênalti, não sai o pênalti ali, o VAR entende que não é. E aí depois o Botafogo volta pro jogo já no finalzinho para tentar ganhar a partida. Individualmente, o Couto, Thiago Couto, para mim um dos melhores também. O trio defensivo bem seguro ali, não é fácil marcar esse Botafogo. O Ramon um pouco abaixo do que vinha jogando, mas também não compromete, né? Não comprometeu. O Eric muito bem, continua bem ali. O Lucas Braga não entrou mal não, entrou bem no jogo. O Ronald fez um segundo tempo aceitável, né? Depois dos 10 minutos do segundo tempo. Tem que se dizer, ali dos 15 em diante o Ronald fez um segundo tempo aceitável. Por isso que eu falei, se ele não fala do Ronald, tem que largar ele aí, tem que botar para deixar para jogar. No finalzinho, acertou de novo o Jair, coloca mais um volante alto, porque tinha duas torres do Botafogo no campo, e tira o Eric, que estava esbagaçado de cansado, correu muito o Eric. O Mateuzinho tentou, acho que teve 2 lances cruciais, um ele dá o passe pro Renzo, que perde o gol, e o segundo ele tinha que ter um capricho maior na finalização, que não é de Mateuzinho, né? Eu fico besta com aquela finalização dele contra o Atlético Goianiense, que é raro na carreira de Mateuzinho, né? Que ele abre 2 e com frieza mete no ângulo. Aqui ele tinha que fazer o mesmo. Ele chutou a bola se ele se pegou em Ronald, na parte de trás de Ronald ali, é porque foi baixo, o chute foi no meio. O goleiro ia pegar de novo, assim como foi contra o Cruzeiro lá dentro. Então foi assim que eu vi. O Vitória sofre com os 2 centroavantes, né? Muito mal o Renzo e muito mal o Kais. É muito difícil jogar assim, com um elenco limitadíssimo. Vitória 0-0 Botafogo e a agonia continua, meus amigos. A agonia continua e vai ser até o final. Valeu, Adson Piedade. Confesso a você que achei pênalti naquele lance em Kaiser. Revi o lance aqui com o Gabriel Galindo. Tô vendo de novo aqui em outras imagens. Na verdade, as mesmas imagens, né? Mas mais uma vez, pra mim, pênalti em Renato Kaiser. Pra mim, erra o árbitro em não marcar e o VAR, principalmente, em não chamar. Eles interpretaram que não foi, mas pra mim foi. Outra coisa, sobre o Lucas Alter, muita gente perguntando. Tairo Arruda, desculpe, que é o CEO do Botafogo, ele disse que o Vitória foi desrespeitoso em escalar o Lucas Alter e que amanhã vai cobrar R$1 milhão na justiça, né? Se o Vitória, na verdade, tem um dia pra pagar. Eu acho que esse negócio de desrespeitoso é porque o Vitória não falou pra ele. Então, você quer o quê, meu irmão? É guerra, irmão. É guerra. O bagulho é guerra. Agora tem que pagar. Tem que pagar. O Vitória quis surpreender ele aqui, como falou o Adson Piedade, mas tem que pagar. Tem que pagar. Você que não curtiu nossa transmissão ainda, aperta aí no gostei, deixa o seu like, comente o que você achou do jogo e se inscreva no canal do Dinâmico, beleza? Aperte em inscrever-se aí, porque o nosso querido Gabriel Galindo, GG, vai também comentar o que ele achou dessa partida, GG. Gabriel Galindo. Vitória 0, Botafogo 0. Na minha projeção pessoal, está dentro do esperado. Eram 2 jogos difíceis dentro de casa, apesar de saber da força do Barradão, apesar de saber da força da torcida, principalmente quando o estádio está lotado, não deixava de ser um jogo muito difícil. E com os desfalques, pior ainda. A gente sentiu as ausências aqui, por exemplo, de Baralhas, de Camutanga, de Dudu, principalmente no segundo tempo. São caras que fizeram falta, além, claro, da má fase contínua de 2 atletas que poderiam fazer a diferença, que é o Renato Kaiser e o Renzo Lopes. São jogadores que quando entram em campo, seja como titular ou seja como reserva,
acabam não trazendo aquilo que a gente espera de um centroavante, uma assistência, um gol. Isso fica sempre a cargo de um zagueiro na bola parada, enfim, tem ficado, na verdade, né? Bom, um jogo muito difícil, estudado pelas duas equipes. O Jair Ventura, para mim, fez leituras corretíssimas, dentro do que podia, com o pouco que tinha. Conseguiu tornar o Vitória competitivo diante do Botafogo, que apesar de ter mexido muito no elenco, a gente ainda tem que dizer, não é à toa que tem um pet no peito, é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores que enfrentamos aqui hoje. A gente não tem que dizer só que esses times são absurdos quando você enfrentar um River Plate, um Boca Juniors, não sei o que, não. Se o Botafogo é Libertadores, hoje nós enfrentamos aqui o campeão da América. E era um time dificílimo, é um time que está acostumado a ganhar competições nesse passado recente, né? Disputar grandes títulos, jogou a Copa do Mundo de Clubes, ganhou do PSG, jogou a Copa Intercontinental, então enfim, então tinha um timaço aqui hoje, e o Vitória soube competir com muitas limitações. É de se aplaudir os jogadores do Vitória, o técnico Jair Ventura, o seu torcedor, porque apoiaram como podiam, tentaram como podia, mas como na maioria da temporada, a gente chega perto do gol, a gente bate na trave, entre aspas, vamos dizer assim, na força da vontade, na raiva, porque em muitos momentos a gente esbarra nas nossas próprias limitações ainda. E hoje, fruto de um elenco mal montado, a gente não tinha um banco de reservas condizente para tornar o Vitória superior no jogo quando as mudanças foram feitas. Para não ser injusto, quando as primeiras mudanças foram feitas, Lucas Braga e Kaiser, o Vitória melhora. Mas as seguintes, infelizmente, não tiveram tanto impacto, apenas foi para reoxigenar a equipe e ajudar na hora da marcação, porque ofensivamente, Oswaldo, Kiki Sabério e o Ricardo Hiller, que nem é dele, né, acabaram não contribuindo tanto nesse sentido. Mas parabéns ao Vitória, Anderson. Na minha projeção, um empate importante, um empate que estava dentro. Para quem não sabe, eu conto que o Vitória vai faria 4 pontos no Marradão e Bragantino Sport, 4 pontos também. E aí, decide nas duas últimas em casa. Ganhando do Mirassol e do São Paulo, a gente chegaria aos 45 pontos. Não conto ponto contra o Palmeiras, assim como a maioria. E essa seria a minha projeção atual, mas não vou mentir que saio daqui com o sentimento de que perdemos uma oportunidade também. Apesar de saber da dificuldade, eu vou ser agora até contraditório com tudo que eu acabei de dizer. A gente enfrentou o campeão da América, a gente estava cheio de desfalques, a gente estava no limite do limite. Mas se a gente tivesse vencido, cara, a gente disparava. A gente não se preocuparia tanto. E, infelizmente, não nos distanciamos da forma que queríamos. O próximo adversário, por causa da mudança do Palmeiras, ou mudança da CBF, é o Palmeiras. E é um jogo dificílimo, Anderson, que eu vou torcer pra gente conseguir o milagre lá mais uma vez. Porque se o Vitória conseguir vencer o Palmeiras no Allianz Parque, irmão, aí esquece. Aí eu acho que ninguém consegue rebaixar o Vitória, não. Então é isso que eu vi do jogo, Anderson. Um Vitória valente. Taticamente o Adson já explicou tudo, né? Um Vitória valente com um treinador corajoso, porque sabendo as limitações que tinha, colocou um Lucas Braga de ala para deixar o Eric de beirada, jogou o Mateuzinho pro lado esquerdo, depois colocou o Oswaldo, Kiki Sabério, Kaiser, tudo que ele tinha para fazer para ganhar o jogo. Em nenhum momento o Vitória se acovardou, mesmo com as suas limitações, mesmo com seus desfalques, mas esbarrou na hora da finalização, dá aquelas 2, 3 grandes oportunidades que a Série A sempre lhe proporciona, e também contou com a sorte, diga-se de passagem, de um Botafogo que, apesar de ser o campeão da América, o campeão do Brasil, perdeu um gol embaixo do travessão e acertou a trave no segundo momento. Então é isso que eu vi do jogo também, vitória 0-0 Botafogo, de um Botafogo que foi melhor numa partida como um todo, mas que o Vitória, dentro das suas limitações, competiu, tentou e conseguiu arrancar um ponto importante, na minha opinião, porque muita gente se esquece, mas esse Botafogo ganhou do Santos na Vila Belmiro e ganhou de vários concorrentes que nós temos aqui na tabela. Então é isso que eu vi, Anderson, de Vitória e Botafogo, 2 pontos o Vitória consegue numa Série A contra o campeão da América. Empatamos lá, empatamos aqui, seguimos vivo na briga. É lógico que o Vitória enfrentou um Botafogo um pouco diferente do ano passado, mas é o atual campeão brasileiro. Então, com toda a sinceridade, pessoal, me desculpe se você vai discordar, fique à vontade de ficar chateado se o Vitória não ganhou. Mas para mim, é um ponto que termina sendo um ponto importante pelas nossas ausências que tivemos, diante dos desfalques que nós tivemos, etc e tal. Ponto importante. Na minha opinião. Aí, o segundo tempo, os times tiraram um pouco o freio de mão, né? Puseram um pouco o freio de mão, puxaram um pouco o freio de mão. E o jogo foi um pouco mais ruinzinho. Mas a gente só lembra do Renzo. Não, porque o Renzo perdeu um gol de cara. Mas e o gol que o Alexandre Barbosa perdeu debaixo da trave?
A bola na trave do Alexandre Barbosa também. O jogo tem 2 times, gente. Eu acho que o ponto foi importante. Fique à vontade em discordar, não tem problema nenhum. Mas aperta do gostei aí, deixa o seu like e se inscreva no canal do Dinâmico também. E não deixe de comentar também o que você achou do jogo.